Caros ouvintes, permitam-me levá-los a uma viagem que transcende milênios. Uma odissese que remonta às brumas da pré-história, quando os primeiros raios de consciência humana começaram a iluminar o vasto cenário da Terra. Esta é a história da aurora da humanidade, a notável evolução de nossos ancestrais, desde as humildes criaturas que se aventuraram a andar sobre duas pernas, até o florescimento do Homo sapiens, a espécie que, de uma forma ou de outra, viria a dominar o planeta. Nossa jornada começa aproximadamente 7 a 6 milhões de anos. Na África, o berço da humanidade. Foi nesse continente de vastas savanas e florestas densas que nossos ancestrais mais remotos se separaram de linhagens. Primatas que levariam aos chimpanzés, nossos parentes vivos mais próximos. Os primeiros hominídeos, como o enigmático Sahelanthropus chidensis e o Ororhyntogenensis, talvez já exibissem um traço que viria a definir nossa linhagem. O bipedalismo, a capacidade de andar ereto sobre duas pernas. Imagine a cena. Um primata, talvez impulsionado pela necessidade de alcançar frutos mais altos, ou de avistar predadores sobre a grama alta, começa a se erguer. Essa simples, mas monumental, mudança postural liberou as mãos, permitindo-lhes carregar alimentos, bebês ou ferramentas. Há cerca de 4 a 3 milhões de anos. O bipedalismo estava bem estabelecido entre os Astorisci Australopithecus astorisci, uma espécie icônica como Astorisci Australopithecus oferensis astorisci, famoso por Lucy, um esqueleto quase completo encontrado na Etiópia. Lucy, com seu cérebro ainda pequeno, mas sua postura ereta, era uma criatura de transição, perfeitamente adaptada a uma vida entre árvores e o chão. Eles já viviam em grupos, talvez usando pedras e galhos como ferramentas improvisadas. O verdadeiro divisor de águas, contudo, ocorreu há cerca de 2,8 a 2,5 milhões de anos, com o surgimento do gênero Homo habilis, ou homem hábil, é o primeiro a ser associado inequivocamente à fabricação de ferramentas de pedra. Essas ferramentas Odowan, simples lascas afiadas, produzidas por percussão, revolucionaram a dieta e a sobrevivência. Com elas, nossos ancestrais podiam cortar carne de carcaças, quebrar ossos para acessar a medula nutritiva e processar vegetais. Um avanço crucial para uma dieta mais rica em proteínas e gorduras, essencial para o desenvolvimento cerebral. Mas a estrela da próxima fase é, sem dúvida, o Homo erectus, que apareceu há cerca de 1,9 mil de anos. Este hominídeo marcou um salto gigantesco na evolução humana, com um cérebro significativamente maior que o de seus predecessores. O Homo erectus era um caçador e coletor mais sofisticado. Eles desenvolveram ferramentas racheleanaus, caracterizadas por bifaces simétricos, as famosas machadinhas de mão, que exigiam planejamento cognitivo e habilidades motoras muito mais avançadas. Crucialmente, o Homo erectus é amplamente creditado com domínio do fogo. Embora a evidência mais antiga e irrefutável de uso controlado do fogo remonte a cerca de 1 milhão de anos atrás e amplamente difundido por 400 mil anos, o impacto dessa inovação foi transformador. O fogo fornecia calor e proteção contra predadores, permitia cozinhar alimentos, tornando-os mais fáceis de digerir e liberando nutrientes que antes eram inacessíveis. Cozinhar, por sua vez, reduziu o tempo gasto mastigando e digerindo, liberando energia para o desenvolvimento cerebral. O fogo também criou um ponto de encontro social ao redor da fogueira, fomentando a comunicação e a coesão do grupo, pavimentando o caminho para a cultura e a linguagem complexa. O Homo erectus foi também o primeiro hominídeo a empreender a grande jornada para fora da África. Há cerca de 1,8 milhão de anos, eles migraram para a Ásia, como evidenciado pelos fósseis de Dmanisi, na Geórgia, e depois para a Europa. Esta foi a primeira grande onda migratória, colonizando novos territórios e adaptando-se a diversos climas e ecossistemas. A partir do Homo erectus, linhagens evoluíram, incluindo o Homo heidelbergensis, há cerca de 700 mil anos, considerado um ancestral comum, tanto dos neandertais na Europa e Ásia Ocidental, quanto dos Homo sapiens na África. Os neandertais astorisci, Homo neanderthalensis astorisci, que dominaram a Europa e partes da Ásia por centenas de milhares de anos, foram uma espécie robusta e inteligente, adaptada a climas frios. Eles usavam ferramentas mosterianas, mais refinadas que as acheuleanas, tinham ritos funerários,
cuidavam dos doentes e feridos, e talvez até criassem formas de arte simbólica. Sua existência desmistifica a ideia de que nossos ancestrais eram primitivos. Os neandertais eram culturalmente complexos. Finalmente, há aproximadamente 300 mil a 200 mil anos, nas savanas e vales do leste da África, o Homo sapiens, anatomicamente moderno, emergiu. Não é um evento único, mas um processo de diferenciação gradual. Com um cérebro ainda maior e uma estrutura esquelética mais graciosa, éramos, no início, apenas mais uma espécie hominídea. No entanto, algo especial estava florescendo em nossa mente: a revolução cognitiva, o desenvolvimento da linguagem simbólica complexa, da capacidade de abstração, de planejar a longo prazo e de criar cultura menos nos diferenciaria dramaticamente. As ferramentas do Homo sapiens do Paleolítico Superior eram testemunho dessa nova inteligência. Lâminas de pedra finas e precisas, de osso, agulhas para costurar roupas, lançadores de dardos atláteos e, eventualmente, arcos e flechas. Essas inovações tecnológicas permitiram uma caça mais eficiente, proteção contra o frio e maior sobrevivência. Há cerca de 70 mil a 60.0 anos, os Homo sapiens deram início à sua própria grande jornada, a Out of Africa to Astorisk. Impulsionados por mudanças climáticas, pressões populacionais e uma curiosidade inata, pequenos grupos saíram da África, usando uma rota costeira através da Península Arábica. Essa foi a migração que colonizaria o mundo inteiro. Eles se espalharam rapidamente, chegaram à Ásia em pouquíssimo tempo, evidenciado pela presença de Homo sapiens na Austrália há mais de 50 mil anos, um feito que exigiu tecnologia marítima para atravessar grandes extensões de água. Na Europa, cerca de 45 mil anos atrás, nossos ancestrais encontraram e coexistiram com os neandertais, havendo até intercâmbio genético, como comprovado por estudos de DNA que revelam uma pequena porcentagem de genes neandertais em populações não africanas. A jornada continuou para o leste, para o nordeste da Ásia, onde, durante os períodos glaciais, uma ponte terrestre chamada Beringia conectava a Sibéria ao Alasca, entre 20 mil e 15 mil anos atrás. E talvez até antes, grupos de Homo sapiens cruzaram essa ponte, adentrando as Américas e se espalhando para o sul, ocupando todos os continentes exceto a Antártica. Cada passo dessa jornada foi uma adaptação, uma inovação, um desafio superado. Do bipedalismo que liberou nossas mãos, as ferramentas que nos tornaram mais eficientes, ao fogo que nos aqueceu e nutriu, a linguagem que uniu nossas mentes, e a curiosidade que nos impeliu a explorar cada recanto do planeta. A evolução humana é uma tapeçaria rica e complexa. Somos o produto de milhões de anos de seleção natural, de resiliência e de uma capacidade inigualável de adaptação e inovação. A aurora da humanidade não é apenas uma história do passado, mas um lembrete vívido da nossa intrínseca jornada de transformação. Uma saga que continua até os dias de hoje, moldando quem somos e para onde vamos. Olhando para trás, percebemos que somos, de fato, filhos de uma longa e extraordinária evolução. Gostou do vídeo? Não se esqueça de dar like, isso ajuda muito nosso canal. Se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse. Ative o sininho de notificações. Te vejo no vídeo de amanhã. Até logo.